O Brasil vai quebrar. Essa é mais ou menos a notícia que a gente recebeu essa semana aí. Não é bem isso que disseram, mas o governo mesmo que disse, não foi nem eu, tá? Eu não tô inventando e também não briguem comigo, essa notícia não é minha. O próprio governo tá falando que em 2027 pode faltar dinheiro para pagar as contas. Eu acredito que provavelmente antes, tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje. Então, seja bem-vindo ao canal aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal sem antes saber o que vai vir, porque é muito importante pra gente continuar aqui. E deixa um like aqui embaixo, se você gostar do conteúdo, né? Se você não gostar, deixa um like também, porque assim você me ajuda a fazer outro vídeo. Mentira, pode deixar um dislike mesmo, eu não ligo. Se você deixar um dislike aqui, eu sei se você não gostou. Assistir até o final aí, se você não gostar, você pode deixar um dislike, não tem problema nenhum. Pelo menos eu sei como é que tá indo a situação. Inclusive, pode deixar alguma pergunta aqui embaixo, algum comentário sobre a situação atual. Vamos lá pro vídeo, que senão a gente vai ficar enrolando demais aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Vamos fazer um videozinho aqui o mais rápido possível, para que você não tenha que ficar tanto tempo assim, acompanhando aí, né? Bom, a notícia é que o Brasil provavelmente não vai ter dinheiro para pagar as suas contas em 2027. E o motivo, acho que é um pouco óbvio, né? Todo mundo consegue enxergar hoje em dia. A gente tem um governo bastante gastador. E o caso que o governo tá gastando demais é um pouco esquisito, né? Porque a gente tá batendo recorde de arrecadação mês após mês, tá? Então, ano passado nós tivemos recorde basicamente o ano inteiro. Esse ano a gente segue crescendo na arrecadação, só que tem alguns problemas que vem acontecendo no meio do caminho. A gente tem o gasto aumentando muito. A gente tem a popularidade do governo caindo, o que prejudica demais por conta que governos que eles não estão tendo popularidade, normalmente eles fazem gastos excessivos para poder recuperar. Eles não estão muito preocupados com estabilidade financeira, econômica ou com o próprio próximo governo que vai vir para poder governar, se caso ele sair, né? A grande preocupação agora é exatamente se eles vão conseguir se reeleger. O atual governo, né, no caso o Lulis, ele tem o ano que vem a eleição, e aí ano que vem a eleição ele vai ter que dar um jeito para poder recuperar toda essa popularidade, que ele não tá bacana, porque ele não tem agradado muito os ricos. Na verdade, o rico no Brasil, para ser honestamente, ele tá muito bem, tá? Já vou falar sobre isso. Mas principalmente os pobres, né? Os pobres que eram o foco do governo, ele não tá muito bem, não tá muito feliz. A gente tem uma inflação muito alta, o gasto com comida e coisa, etc. Tá muito alto, o custo de vida aumentou bastante, por mais que tenha aumentado o salário mínimo, não tem dado para pagar as contas. Aluguel, esse tipo de coisa tem ficado bastante complicado aí. Mas vamos lá, o que é que pode acontecer e como é que tá dando esse problema, tá? O governo basicamente ele não consegue parar de gastar dinheiro um atrás do outro, eles não cortam gastos, mexe bastante com popularidade. A gente tem basicamente a máquina pública bastante inchada e desequilibrada, o que é muito importante dizer sobre isso. Porque no Brasil a gente fala bastante que a gente gasta demais com a máquina pública, etc e tal. Onde dá pra entender que todo mundo ganha muito bem, onde na verdade não é uma realidade. Então, por exemplo, se você é professor, se você é bombeiro e tal, etc, até policial, você não ganha muito bem, né? Então, assim, o policial recebe hoje, vamos lá, 3 mil, 4 mil reais por mês, mas assim, é pra receber bala, né? É um trabalho bem difícil, bem perigoso, né? Vamos ser sinceros, pelo valor, dependendo da cidade onde você mora, então a situação fica extremamente mais complexa. Muitas vezes as pessoas vão parar onde estão por falta de opção e aí o jeito né? Porque precisa pagar as contas de casa, trabalhar na área e recebendo pouco. Profissão de professor, principalmente, local público, etc. e tal, é muito pouco. Por outro lado, a gente tem políticos, juízes, etc. recebendo um mundaréu de dinheiro. Então a gente tem um desequilíbrio enorme nos gastos das contas públicas que não é diminuído, né? Porque quando a gente fala em diminuir os gastos, o que acontece é que normalmente não é reajustado para a base, né? Os políticos e tal, etc., eles têm recebido esses aumentos devidos com os próximos anos, tá bom? Então a gente tem problema por conta que o gasto ele não para aqui dentro do Brasil. Muita coisa vem acontecendo aqui dentro do problema também, que é, por exemplo, agora até a Petrobras, que é uma das empresas onde o governo tem praticamente metade das ações, provavelmente deve diminuir esse ano que vem também o recebimento de dividendos. Se você não sabe, o governo também recebe dividendos da Petrobras, então isso deve impactar também um pouco nas contas do governo. A gente tem gastos com previdência, a gente tem gastos com precatório, aí então a gente tem um problema que ele é muito maior que isso tudo aí, que é o problema do gasto da dívida pública. Basicamente 50% do que o governo gasta hoje é na dívida pública, e aí eu sei que muita gente vai falar assim, mas o problema é o rentista, é o cara que investe no tesouro e tal, etc. E eu sou um deles, né? E provavelmente talvez você seja também um deles. Mas a questão aqui não tá bem no rentista, tá? A questão, o problema é que o governo gasta demais, ele não acaba pagando as contas e ele precisa pegar dinheiro emprestado. Olha que loucura. O cara que imprime a moeda, o cara que arrecada dinheiro do país inteiro, que coloca as taxas que quiser, não consegue pagar
pagar as contas e precisa pedir dinheiro emprestado pro cara que tem um salário ou pro cara que tem uma renda média para poder pagar tudo que tem para pagar. Pensa a loucura que é para você ver que isso também funciona na vida real, tá? O cara que recebe às vezes 30, 40, 50 pau por mês, esse cara às vezes está endividado, enquanto o cara que recebe 10, 5 tem guardado dinheiro durante o mês. É bem loucura, mas é bem comum, tá? É bem comum, inclusive históricos de médico, pessoas que tentam aparentar além daquilo que deveriam, eles acabam gastando muito mais do que eles têm e muito mais do que eles deveriam. O governo é um exemplo bem prático disso aí, tá? O governo acaba fazendo coisas que não deveria. E não é só esse, tá? Esse aqui, o outro, o anterior e muito provavelmente o próximo. Um fato muito importante também é que a Bolsa brasileira teve saída recorde de gringos daqui. Porque o problema é o seguinte, o gringo, quando vem pro Brasil, ele enxerga a situação e ele vê como que tá lá na frente. E a gente vai chegar no problema do Tesouro Direto para você entender como é que funciona. Então ele vem assim, porque ele cata dólar e ele pode trocar por peso mexicano lá, ele pode ir pra África do Sul, ele pode ir pra Índia, ele pode ir pra China, mas ele acaba vindo pro Brasil. Pra ele, no fim das contas, é tudo a mesma coisa, tá? A gente é só mais um país mesmo aleatório ali, quando ele faz as contas. Então assim, prêmio, hoje no Brasil tá em torno de 15% ali, na taxa Selic, a gente tem IPCA mais 7, IPCA mais 8, dependendo da distância que você vai querer pegar esse título. Mas a hora que ele faz a conta pra onde vai o real, ele fica com um pouco de receio. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente não consegue pagar as contas, olha o problema todo como vai lidando. Se o Brasil não consegue pagar as contas, se o governo gasta mais do que arrecada, o governo tem duas maneiras de poder resolver esse problema aqui. A primeira delas é bem fácil, é literalmente imprimir dinheiro, e hoje é muito mais fácil. Antigamente você precisava do Banco Central, imprimir moeda, tinha um custo e tal, etc. Hoje você pega um computador e aperta alguns botões da Enter, tá? Literalmente isso, não é nada diferente disso, é literalmente um computador que gera moeda infinita. Aqui em outros países hoje funciona assim, porque nem precisa mais da cédula. A segunda opção é você emitir dívida, né? No caso é o título do governo, onde é uma promessa de pagamento, nada mais é do que isso. Literalmente você compra um título onde o governo fala para você, olha, eu vou pagar para você esse dinheiro que você emprestou em X tempo, em tanto de taxa, né? PCA, prefixado, ou até mesmo a taxa Selic, que varia de acordo com o tempo. O problema atual é que a gente tem até uma previsão de aumento na taxa Selic. E olha onde a gente vai dar esse problema. O governo, quando começa a se endividar, as pessoas fazem assim, imagina que você tem um vizinho seu, tá pedindo R$1.000 emprestado. Você conhece ele, teu amigo e tal, etc. Você empresta pra ele e fala assim, não, me devolve semana que vem, aí tá tudo certo. Ele fala, eu posso devolver mês que vem? Aí você pensa assim, bom, mês que vem, tá bom, vai, pega aí. Aí, deu 15 dias, ele pede mais 1.000 emprestado. Você fala pra ele, pô, eu até te empresto, mas, pô, paga pelo menos pra mim 2, 3%. Dá mais 15 dias, ele pede para você emprestado mais R$1.000. E você começa a aumentar o quanto você quer de juros, porque o risco começa a aumentar. Você tem uma vez o teu vizinho cada vez mais endividado e você começa a pensar qual é a capacidade que esse cara tem de poder para pagar isso. E aí você pode me responder, mas Soneca, o governo pode imprimir moeda? Claro, ele pode imprimir moeda. E esse aí é o problema número 2. Porque se o governo não conseguir pagar as suas contas e ele não conseguir arrecadar dinheiro, a única maneira que ele pode fazer isso é imprimir moeda para pagar as contas dele. E aí a gente tem um problema bem grande, porque a gente não percebe, mas esse é um imposto mais doído, principalmente pro pobre, que é a inflação. A inflação, ela é um problema enorme pro pobre, porque pega ele na veia. Então, por exemplo, agora o governo tá num populismo absurdo. A gente tá com quase 54 milhões de pessoas no Bolsa Família, o que não faz absolutamente nenhum sentido, né? A gente tem um sistema que tá funcionando há décadas aí. Já era para essas pessoas terem saído dessa situação. Faz muito sentido ajudar quem tá necessitando, sim, obviamente, porque todo mundo tem imprevisto. O governo que pega o dinheiro das pessoas, faz até sentido ele poder ajudar essas pessoas, mas assim, honestamente a gente entrou num sistema onde a gente tem pessoas encostadas, né? A gente tem pessoas que vivem disso há 10 anos, né? Então não faz muito sentido. É basicamente programa eleitoreiro. Agora a gente tem um outro problema, depois dessas volúpias e gastos e tal, o governo tá oferecendo energia de graça para 60% da população. E eu sei o que você vai pensar, pô, você tem dinheiro para pagar a conta da sua casa, você não quer que eu pague a minha? Olha, eu até, pra mim tudo bem, se o governo quiser distribuir energia para todo mundo. Mas alguém vai ter que pagar essa conta. Assim, não é de graça, entendeu? Pode ser que o governo queira subsidiar isso aí, e aí vira dívida ou vira inflação de novo via impressão de moeda para poder pagar isso aí. Não tem jeito, a conta alguém sempre acaba tendo que pagar. Então se o governo já não tá conseguindo pagar as contas e oferece, continua dando benefícios, inclusive agora teve um aumento bem grande do salário mínimo, assim, novamente de novo, eu acho justo aumentar o salário mínimo. Só que o governo precisa arrumar a conta dele, porque se o governo não conseguir arrumar a conta que ele tem hoje,
a gente tem que cada vez mais imprimir moeda, cada vez mais emitir dívida e cada vez mais o preço do dólar aumenta porque a desconfiança pelo país aumenta mais. Quando aumenta o preço do dólar, a gente tem um aumento direto no preço das coisas aqui dentro. De maneira bem simples, funciona assim. Imagina que você tem 1 quilo de café, exemplo, tá? Que você vende por $1 ou R$5. Se o café tá custando R$5 ou $1, enquanto estiver custando R$5, $1, o cara vende aqui que é mais fácil. 5,5 ele vende aqui pela burocracia de pra fora. Mas se custa 5,80, ele vai exportar. Porque o cara que produz café não é patriota. Amigo, é dinheiro. Ele vai mandar pra fora. Ele não vai vender pra cá porque você é bonito, legal e simpático. Aí o mercado nacional precisa acompanhar isso aí. Ou ele paga 5,80 no quilo do café, saudade 5,80 o quilo do café. Ou então ele fica sem, ele vende pra fora. E aí você aumenta o preço aqui dentro. Aumentando o preço aqui dentro, você aumenta a inflação. Aumentando a inflação, uma coisa que às vezes não tem muita relação aqui no Brasil por conta de aumento da Selic, por conta que tá aumentando o preço por conta do descontrole do governo, você tem um aumento da Selic para poder evitar que as pessoas se endividem mais, peguem crédito no mercado para poder colocar no mercado, mas isso vira uma bola de neve porque a taxa do governo, a dívida do governo está atrás da Selic. Então ele aumenta mais o quanto ele deve. E cada ponto que aumenta, ele aumenta mais dívida, que tem que emitir mais moeda, que tem que emitir mais dívida para pagar a dívida. Vira uma bola de neve infinito. Então se o governo não consegue pagar suas contas, a gente acaba tendo uma bola de neve tanto no preço, quanto na dívida, quanto na emissão de moeda, quanto na emissão de dívida. E aí é um problema, porque a gente pode entrar numa espiral absurda. Vamos lá, no fim das contas é o que você pode fazer. Bom, se você é pobre, né, honestamente tá complicado a sua situação para você, porque provavelmente a inflação vai acabar corroendo grande parte do seu poder de compra. Se você tá mais ou menos na situação lá, você pode jogar do lado do sistema, muitas vezes emitindo até o próprio tesouro, né? Lembrando que o governo pode imprimir a própria moeda e a empresa aqui no Brasil hoje está muito barato. Hoje o PL das empresas aqui no Brasil historicamente está na faixa de 7, 8 ou 9, dependendo se você considera Petrobras e Vale, que tem 22% do índice do Ibovespa, né? O Ibovespa não é um bom índice, mas a gente usa porque é o que tem. Então, assim, historicamente é 11, 12 o PL, a gente está mexendo ali com 20% mais ou menos abaixo da média. Então você tem empresas descontadas por conta disso, desse temor do mercado e tal, até mesmo lá fora a gente tem um grande problema acontecendo. O ouro batendo recorde, uma desconfiança dos investidores, o governo aqui dentro não para de gastar e as empresas tendo que lidar com 15% de Selic ao ano. Basicamente não compensa você fazer nada no Brasil, a não ser colocar dinheiro em renda fixa, que não é renda fixa, né? Porque é uma dívida que o governo tem com você. Quando a gente escuta renda fixa, é uma dívida que alguém está devendo para você e esse alguém tem uma promessa de pagamento. O governo vai te pagar porque ele imprime a própria moeda, mas pode ser que o dinheiro não vale aquilo que você acha que vale hoje, porque se ele não parar emitir moeda, o dinheiro que você está na expectativa de receber, talvez lá na frente, ele já não tem aquele valor que a gente acha que tem hoje. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que normalmente os investidores do Brasil, eles deixam o dinheiro parado na Selic mesmo, eles não colocam em pré-fixado de IPCA, nem nada, nem pré-fixado de 15%, 16%, por conta que o Brasil historicamente algum governo entra, ou outro eles acabam fazendo titica aí, né, para não falar outro nome aí. Então eles não confiam muito. O Brasil é um país que dá 2 passos para frente, 3 para trás. E, infelizmente, é essa situação onde a gente fica com as empresas baratas, sempre muito barata. Se você pegar um ano atrás, as empresas estavam baratas, 4 anos também, e 10 anos atrás elas continuam baratas, e provavelmente daqui 3 anos elas estão baratas ainda. O fato é que tem umas que estão muito mais baratas do que a outra. Mas, a única maneira de você poder se proteger disso tudo é tentando, né, de uma maneira possível, guardar mais dinheiro, tentar fazer, né, esse pé de meia e começar a investir. Porque as empresas, elas adaptam a isso. Elas simplesmente aumentam o preço. Tem empresas centenárias aqui no Brasil, uma das mais famosas, o Banco do Brasil, né, por exemplo, né, não tô dizendo pra você sair comprando nem nada, nenhuma dica de alguma coisa, mas, por exemplo, a gente tem empresas que estão há 100 anos aqui no Brasil, 80 anos, 150 anos aqui no Brasil que passa por isso. Essas empresas sabem capitalizar de qualquer maneira, elas ajustam o preço e coisa e tal. Normalmente quem é prejudicado por conta disso são sempre os mais pobres. E eu sei o que você pode estar pensando, talvez, Soneca, por que então a gente não taxa os ricos e aí a gente vai para um outro âmbito que, assim, gente, rico não paga imposto. Não é que rico não paga imposto, mas o rico ele paga sempre menos imposto que o pobre, porque ele tem dinheiro e pode ir para qualquer local, além do fato de que ele tem assessoria jurídica e você consegue mexer o dinheiro daqui para lá, muita elisão fiscal, muito jeitinho. É muito difícil pegar o rico na curva. E outra, se o governo colocar o fato de que vai pegar os ricos e tal, etc., é bem fácil de tirar o dinheiro daqui, já tentarem uma porrada de país. Mas na Noruega, o Brasil não é Noruega, tá? E lá tá tendo problema também, inclusive endividamento bem alto. Imagina você tem gente que recebe aí R$5.000
mais dá um jeito de burlar. Imagina o cara que tem 1 bi na conta, o que ele não consegue fazer com o dinheiro, jogando de um lado pro lado, joga pra holding, aí joga pra um paraíso fiscal, coloca a empresa num lado, no outro, junta que olha, vocês vão entender uma coisa pela vida de vocês, pobre, ele é o que paga imposto. Toda vez que você escuta um imposto novo, é o pobre que paga. Inclusive agora a gente tá tendo um cadastro de cachorro. Você acha que tem mais pobre ou mais rico no Brasil com cachorro, né? Pode ter certeza que quem vai pagar essa conta aí já que vem esse imposto que eles estão colocando ali, né? Por enquanto não tá nada certo, mas colocaram ali pra saber. Daqui a pouco, a hora que você menos esperar, xabau, imposto. Então a dica que eu dou pra vocês é: construam um capital, gastem menos e tentem fazer aportes em empresas, em governos e coisa desse tipo. Ou até mesmo em Bitcoin, ouro, que são também... O ouro tá batendo recorde, o Bitcoin tá subindo no dia de hoje. Então as pessoas estão bastante receosas. Eu vou começar uma carteira nova aqui no canal. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, bate no sininho, se inscreve que a gente vai conseguir fazer essa caminhada. Deixa aqui embaixo um aporte que você acha legal. Talvez eu faça 2 carteiras, uma com um valor de, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil por mês e a outra com 300, 400 reais para como se tivesse pouco. A gente vai mudar isso aí para que você possa acompanhar tudo que a gente está fazendo. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo.